Bom, essa história do alfa-beta o Dr. Lacerda praticava isso para delimitar campos de força. Ele ensinava de como se constrói campos. Eu não utilizo isso porque eu acho que tem um outro campo que funciona melhor, que é uma vibração por uma atitude positiva, uma atitude... Eu não gosto de usar muito a palavra amorosa porque eu acho que nós estamos longe disso, mas um propósito fraterno, uma atitude fraterna. Então, não preciso ficar fazendo campo. Se eu atender um espírito e se eu conseguir convencê-lo, aliás, também se eu não conseguir, eu vou usar a mesma atitude. Eu não vou doutrinar um espírito, esclarecer um espírito, colocar dentro de uma pirâmide para mandar não sei para onde. Primeiro que eu não sei para onde ele vai. Então, como é que eu posso mandar um espírito dentro de pirâmide para algum lugar se eu nem sei para onde ele vai? Tá? Eu não faço isso. Eu acho que eu atendi, eu confio o seguinte, eu tenho uma proposta de lealdade com aquele espírito. Eu não tenho que impor a ele nada. Se ele quer continuar construindo encrenca para ele, é problema dele. Como eu digo muitas vezes para o meu paciente. Se quer continuar errado, você vai arcar com as consequências. É um direito seu, responsabilidade sua, é direito seu. Quer se afundar, se afunda. Quer se chafurdar na lama, você se chafurda, você não quer ouvir, então experimenta, porque só experimentando às vezes que a pessoa aprende, né? Então eu falo isso também para os espíritos. Então eu não faço campo nenhum. O recurso funciona, mas eu não utilizo. Quanto a limpar a esteira kármica da família inteira, eu acho difícil, porque a proposta de atendimento apométrico, ela é para atender a pessoa e conscientizar a pessoa, trabalhar as personalidades que ficam influenciando, como se fossem vozes dentro de você, essas tendências, esses bloqueios, né, essas limitações que elas não existem, elas existem na nossa cabeça, porque são resultantes de conceitos, de crenças equivocadas, né, ou de preconceito, de medos, de culpas, de recalque. Então isso precisa ser trazido à tona para ser trabalhado. Então não adianta eu dizer que eu vou fazer uma limpeza da sua esteira familiar porque eu estou me iludindo. Eu posso até vibrar uma onda mental positiva, luminosa, favorável e atingir, envolver alguns espíritos e algumas personalidades que estão ali predispostas a esse atendimento e posso até encaminhá-los. Mas como que eu vou limpar o mau comportamento dos meus familiares se eles não querem? É uma ilusão. Eu tenho o dever de tentar atender os familiares? Tenho sim. Mas eles precisam mudar de atitude, por isso que eu gosto de atender a pessoa presente, porque aí eu posso conscientizar a pessoa. Eu não parto do pressuposto que a pessoa não possa saber, eu acho que ela pode saber. Já ela veio pedir ajuda, ela já pode saber. Né? É o como colocar que é importante. Eu tenho que colocar a coisa de uma forma que a pessoa compreenda e, se possível, que não fira. Os espíritos dizem que não deve ferir o orgulho ou a suscetibilidade da pessoa. Então, eu preciso colocar as coisas às claras de forma a não agredir, né? Mas muito ritual que tem por aí é desnecessário. E eu não acho que a apometria vai fazer milagre nenhum. Eu vejo no astral muitas vezes, que a gente socorre grande quantidade de espíritos se eu tiver grande quantidade de energia para gerar determinados campos vibracionais. Por exemplo, quando a gente está socorrendo no astral, nos coletivos, eu percebo que aqueles imensos lamaçais escuros, se eu coloco o grupo todo para fazer prece com a intenção de auxiliar, começa a provocar uma onda luminosa e gera uma facilidade enorme de socorro, né? Agora, isto não é um milagre, é o efeito de uma ação. Eu não posso achar que eu mentalizo aqui, dou um pulso, estabeleço um campo e já vai acontecer 1000 coisas. Não vai, não. De forma mecânica, não é assim. Mas então, olha bem, se você fala que dentro das obras do Dr. Lacerda que se encontram todas essas técnicas e essas possibilidades, como que a gente, à medida que a gente vai lendo, buscando também, vai fazendo essa distinção do que seria, entendeu? Por isso que eu prego que antes de aprender a trabalhar com a apometria, eu tenho que aprender a trabalhar muito bem com a mediunidade, estudar um pouco das propriedades dos elementos que incorporam e saber exatamente o que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com espírito, se eu for trabalhar com espírito, eu não preciso estudar as obras do Dr. Lacerda, então eu fico na desobsessão convencional. Agora, eu quero, me proponho, ou o grupo se propõe a atender espíritos que os mentores trazem, é outra proposta, eu não vou estar fazendo desobsessão, eu vou montar um grupo de socorro e me coloco à disposição da espiritualidade. Então eu tenho que ser um bom doutrinador, um bom socorrista,
acolher, doutrinar, curar, aprender a curar espíritos. Né? Se eu vou atender pessoas, eu tenho que entender de psiquismo de pessoa, de comportamento de pessoa. Qual é a finalidade da proposta apométrica? O que o Dr. Luiz Rodrigues tinha proposto? Atender pessoas. Dr. Lacerda pesquisou isso e estabeleceu N possibilidades que podem ser utilizadas num trabalho, recursos que ele testou e que funcionam. Agora, eu preciso usar tudo isto? Eu não preciso usar tudo isto. O centro convencional é entendido, se incorpora em grande quantidade de personalidades e é entendido como espírito. Até porque no centro convencional, todo mundo que está lá já é mais ou menos evoluído, já não tem essas coisas, né? Então, se incorporar só pode ser um espírito, tá? Porque eles não têm essas coisas. Eu sei, trabalhei no centro 15 anos, eu fiquei lá, todo mundo lá era evoluído. Não é só mais tarde que você vai descobrir que nenhum deles se enquadrava na definição de espírito do Kardec. Como é que é o verdadeiro espírito que o Kardec diz? Como é que você já conhece um verdadeiro espírito? Para domar as suas más inclinações. Então, o verdadeiro espírita, em princípio, ele tem que ter más inclinações, senão ele não pode ser espírita. Segundo, ele tem que estar se esforçando para domar as suas más inclinações. Então, implicitamente, ele tem que ter más inclinações. Se não tem más inclinações, estão ascensionados, não precisa estar em centro espírita. Isso precisa ficar compreendido. Mas é verdade. Que necessidade eu tenho de ser espírita se eu já sou ascensionado? Então, muitas vezes, essas encrencas dentro do centro espírita, na mesa mediúnica, tem um espírito obsedando o grupo. É o espírito do dirigente, do presidente da casa, que está lá desdobrando, infernizando a vida do outro. Né? É a personalidade da pessoa que ficou em casa e não queria que você fosse para o centro espírita, porque você acha que você vai namorar no centro espírita, que você vai fazer não sei o quê. Então fica em casa com aquela ciumeira toda e desdobra e vem infernizar na mesa mediúnica. A personalidade não tem como se identificar. Você é quem pode estudar e identificar, porque a personalidade não tem consciência, ela recebe o impulso da consciência física e age. Comece estudando os detalhes que você vai perceber. Porque quando o espírito diz assim, você me prejudicou no passado, você me matou, isso e aquilo, você vai saber que é espírito, não pode ser uma personalidade. Agora, quando a personalidade diz assim, você está fazendo um monte de coisa que eu não gosto de você, não gosto da tua configuração, não te aceito, já começa a mudar. Aí você começa a ver, mas isso não é o espírito. Eu não aceito que você faça isso. Isso é típico de personalidade múltipla. Agora, por exemplo, você está engolindo sapo dentro da sua casa e dentro do seu emprego. Eu estou falando em hipótese, gente. Eu sei que aqui em São Paulo não tem dessas coisas. Isso vocês têm lá no sul, tá? Então, e aí incorpora um elemento e briga com você porque você não toma atitude, porque você é isso, porque é aquilo, porque eu tenho muita raiva, porque estão fazendo... Aí você já vai desconfiar que tem algo errado com você. Aquilo que você está segurando, você produziu uma personalidade, um desdobramento, e esse desdobramento incorporou ali e está brigando com você, porque você não toma atitude. É você mesmo, é a subpersonalidade. Tem a tua cara, fala a linguagem, usa as tuas palavras, está incomodado com uma questão sua. Essa é a subpersonalidade. A múltipla está incomodada com a sua postura, não com a sua questão do agora. A gente não prestava atenção dentro de casa, quando o outro incorporava dentro de casa, mudava de expressão, mudava de olhar, e você disse, o que deu? Estava tão bem até agora. Deu que alternou personalidade. Você está falando um negócio e de repente na metade da fala você se perdeu. O que era mesmo que eu estava falando, que eu não me lembro? Claro, alternou a personalidade. Você está com um projeto todo entusiasmado, no dia seguinte acordou, mas eu não sei, estou com uma coisa tão ruim, já me desanimei com esse negócio, eu não sei se vou, se não vou, se fico, aquela história do caso, não caso, com bicicleta, escada, sei lá o que, subo uma montanha, tá? Então fica naquela dúvida enorme, não sabe o que fazer da vida, porque alterna a personalidade. A esquizofrenia é rigorosamente uma dissociação de consciência, patologicamente falando, né?
Não, se souber fazer o tratamento, resolve, melhora e muito. Porque o esquizofrênico tem um problema sério. Ele é revoltado com a vida, ele não aceita a encarnação, não aceita a família, não aceita o grau de intelectualidade, nem a posição social dele. Esse é o problema do esquizofrênico. Daí ele alimenta o processo de dissociação. Por isso que é extremamente difícil de curar um esquizofrênico. Que é diferente do distúrbio bipolar. Né, pela experiência que eu tenho do distúrbio bipolar, é a pessoa manipuladora, extremamente manipuladora, sedutora quando interessa e extremamente difícil de lidar quando não lhe interessa. Conhecimento e inteligência sobra para um bipolar, mas ele usa tudo de forma negativa. Quem leu aquele livro do Doca Street? Ele conta que tinha um prisioneiro lá no Rio de Janeiro, como é que era o nome do cara? Pitt, coisa assim, e te contava dos outros colegas de prisão dele. Tinha um sujeito lá que disse que em 15 minutos de conversa você entregava a tua conta, as senhas, tudo para o sujeito administrar. O cara era o maior vigarista do mundo, mas com a lábia passava uma confiabilidade impressionante, era extremamente sedutor. São pessoas perigosíssimas, né? Então usam a inteligência, uma capacidade enorme que tem de influenciar a pessoa, mas usam de forma negativa, não usam positivamente. Então, a dissociação precisa ser estudada e urgente, porque nós temos esse problema com as crianças, com os adultos, com parceiros conjugais, com parceiros afetivos, com colegas de trabalho, no meio, em todos os meios existe isso. No grupo apométrico, então, é uma indústria, tem gente brigando, gente desgostosa com gente, impressionante como acontece no grupo apométrico. E se você não tiver consciência disso, você entra nesse jogo. Você tendo consciência, você imediatamente trabalha, não deixa aquilo prosseguir. É ter a liberdade de chegar e falar para o outro, estou com vontade de meter a mão na cara. Não sei porquê, mas estou. Aí então vamos trabalhar, vamos ver o que está acontecendo. E a alternância de personalidade, quando você dormiu de um jeito e acordou de outro. Mas não precisa nem dormir, porque basta uma piscada e já é outra pessoa. Não, ele é normal, ele é patológico quando alcança um grau de desequilíbrio muito grande. É do processo de diversificação das experiências e da individuação, que é a tentativa de unir as experiências vividas. Porque como você forma um bloco em cada encarnação, você forma uma aparência, uma configuração, e você acha que você é aquilo ali que está na frente do espelho, né? Você acha que você é aquilo. E aquele conteúdo, você acha que é você isto. É você espírito, e você não é, ali não é o espírito, ali é a personalidade. É uma pequena parcela do espírito. Ele recebe o influxo, o impulso do espírito. Mas o espírito não reencarnou, porque senão traria o conteúdo todo. Se o espírito tivesse reencarnado, eu lembrava das outras encarnações com facilidade. Por que eu não lembro? E por que eu trago uma outra personalidade, ela conta uma outra história também, que tem um começo, um meio e um fim. Ela não lembra de toda a história. Morreu, integrou tudo? Não. Basta ver o estudo lá no livro Nosso Lar, onde o casal foi fazer regressão de memória para se apossar das memórias do passado, e os mentores instruíram. Você pode fazer para recuperar memória até 300 anos, não mais que isso, você não tem suporte para ir mais longe. Então eles iam ficar de posse de 300 anos de memória. Não teria suporte para mais que aquilo. Por que na regressão e na TVP a pessoa pega o momento traumático? Porque ele não pode pegar todo o contexto daquela vida. Ele tem uma noção do contexto daquela vida. E assim que ele sai da terapia, que ele entra na roda da vida, imediatamente aquilo fica meio distante, como se ele tivesse visto um filme. Não é assim? É como se ele tivesse, porque ele não tem suporte, o cérebro físico não tem estrutura para aguentar uma carga muito grande de informações. Né? Além daquela história de que daí você começa a lembrar das convivências, dos namoricos, das sacanagens todas, né? E aí, como é que você vai lidar com isso tudo? Né? Melhor ficar no esquecidinho aí, né? É patrimônio do espírito, mas não integra todo de vez. Eu conversei com uma personalidade minha, que ele disse que viveu há 200 anos atrás e ele não está integrado. Eu perguntei, por quê? Porque eu não resolvi meus problemas, ainda que não são seus. Eu estou acompanhando teu trabalho, te ajudo no que eu posso, você me ajuda também, porque os conhecimentos que você tem, a experiência que você vive, eu não vivi,
né? Mas eu tenho experiências que você não tem, então eu te passo as minhas, fazemos uma troca. Agora, eu não tenho padrão vibratório para me compatibilizar com você. Ele não disse que eu estava evoluído, ele disse que os padrões eram diferentes. Pode ser que ele que precisa, seja recomendado aquela personalidade reencarnar como monitora da encarnação, como líder da encarnação. Por isso que a irmã Teresa dizia assim, a consciência física é a diretora da vida enquanto encarnado. Então, todas as atitudes que você tomar vai repercutir no conjunto todo, no condomínio todo. Você é o chefe do condomínio, é o comandante, é o diretor da vida. É o chefe de plantão, você é o diretor da vida. Então vai repercutir nos outros. Porque uma personalidade pode forçar, mas você não precisa necessariamente seguir o que ela está querendo. Se eu dizer, estou com uma vontade de fazer uma sacanagem, mas eu não vou fazer porque não devo. É um colega de trabalho. Quando no início do meu trabalho ele ia numa biblioteca, no astral, e trazia livros para me dar respostas. E eu achava que era um espírito que me ajudava. E ele contou isso espontaneamente. Ele acompanha você, é isso? É um colega de trabalho. Não está acoplado à sua Não está acoplado. Está por aí, Faz parte, eu digo que ele faz parte do bloco de ego. É como se fosse um mentor. É uma espécie de é um colega, né? Não chega a ser um mentor porque ele discute as coisas comigo. Assim como os outras personalidades, que esses dias eu estava olhando outras, né? Havia até tinha um sujeito de turbante ali, que eu sei que não é nenhum mentor, tem mentor também que usa turbante, mas aquele é uma personalidade. Então tem esses personagens que surgem em determinados momentos para auxiliar nesta ou naquela tarefa. Existe uma ideia hinduísta que diz o seguinte, que quando o ser está no plano espiritual, dada a velocidade da vibração, a altíssima vibração do espírito, por ser energia mais sutil, ele não consegue desencravar do seu íntimo esses aspectos duros, os sanskaras, né? Então, para que haja um afrouxamento dessa coesão, um abaixamento dessa velocidade e o sânskara possa aparecer e ser trabalhado, precisa estar reencarnado. Então, quando nós estamos reencarnados, vem à tona esses aspectos duros. Aquilo que é reprimido, aquilo que é negado, aquilo que foi bloqueado por um trauma. Tudo são aspectos muito diferentes. Aquilo que você reprime é uma coisa, aquilo que você nega tem uma outra. Aquilo que foi impresso em você sob a ameaça ou aquilo que aconteceu por um trauma. Ontem nós atendemos uma pessoa do acidente de avião só a título de estudo, ver como é que era em que estado de espírito a pessoa estava. Pedimos para a espiritualidade trazer, ele trouxe para a gente avaliar como é que é uma pessoa que está desencarnando num acidente daquele, qual é o estado que ele fica. E o estado era péssimo. A pessoa está em pânico, completamente em pânico, aquele estado de perplexidade, porque percebe, não deu tempo para nada. Mas nem sabia direito, sabia que tinha acontecido algo muito grave, mas não sabia o que tinha acontecido. Então, isto fica recalcado no psiquismo, quando a pessoa retorna, vai aparecer de alguma forma. E não são coisas fáceis de trabalhar, porque nós temos a tendência de alguns aspectos nós negarmos. Por exemplo, se eu cometi um crime, e esse crime, eu mantive ocultado o crime, e depois do crime o arrependimento me levou a um suicídio, ou eu passei a vida ocultando. Como é que isso vai reaparecer no futuro? É lógico que numa terapia a pessoa não vai deixar vir à tona, porque ele está negando, ele está ocultando ainda aquilo. Numa captação psíquica, consigo trazer a personalidade e fazer com que a personalidade se revele e trabalhe. Porque a personalidade vai ter clareza sobre a informação, sobre o evento. A pessoa não tem clareza. Por mais que o cérebro físico se esforce para captar aquilo que a personalidade está ocultando, ele não vai conseguir, dada a sua grosseria vibracional, a sua insuficiência de instrumentos, digamos assim. Agora, na captação, quando aquela personalidade que oculta alguma coisa cai fora desse campo de proteção que é dela, do seu corpo, ela entra num campo de outra pessoa, aí ela se revela, ela pode se revelar, fica mais fácil, porque ela vai estar visão de fora. E ela não pode mais se proteger, se ocultar.
Então, a importância desse trabalho na compreensão do funcionamento do ser humano. Dito que o suicida, né? Por exemplo, que as dores terrenas, por maiores que elas sejam, alguns espíritos consideram a leves carícias comparados com as dores do espírito, que são muito mais intensas. Uma angústia que ela é abafada pela baixa vibração do corpo, mas uma angústia de um espírito é um negócio arrasador. É enlouquecedor. Tanto que é um recurso que eles utilizam na espiritualidade, deixar que a pessoa enlouqueça, porque a mente fica protegida. Enlouqueceu, a mente está protegida. Porque é um recurso de evasão, né? É uma forma de escape. Odino, não parece que o espírito, quando desencarna, na verdade, aí é que ele entra no estado de consciência. Aí que... Fica mais limitado do que quando está aqui exercitando? Não, depende de que aspecto nós enfocamos essa limitação. Porque aqui o espírito tem muito mais liberdade para algumas coisas e no plano espiritual para outras coisas. Mas depende de cada um, né? Depende do momento, porque a experiência encarnatória, ela é única. Tudo que o espírito vive aqui como encarnado, ele não tem como viver no plano espiritual. Imagine uma carícia afetiva, toque de corpo. Lá não tem corpo, como é que vai acontecer essa experiência lá? Então o amor lá tem que ser sentimento. Você começa a analisar esses aspectos mais rotineiros, mais comuns da vida humana e vê que a experiência é única. É lógico que não é bem assim, porque nós sabemos que nos planos mais densos a vida é comum e normal, não tem diferença muito aqui. Mas na medida que o espírito depura, ele vai ficando só energia, não tem corpo. Tanto que espíritos estão brigando no astral, passam brigando e nenhum consegue acertar o outro direito. E nascem tão empacotados que nascem num corpo só. Né? Duas cabeças e um corpo. Mas o espírito tem o patrimônio daquele espírito, né? Então, as impressões que ele tem na vida de encarnado, quando ele desencarna, ele leva para lá. Tanto é que a maioria das entidades que se manifestam, né, sofredores, ainda tem aquelas sensações do estado encarnado. Então, o perispírito é um patrimônio do espírito. Então, está tudo registrado. Sim. Mesmo na vida de desencarnado, na erraticidade, ele pega as impressões também espirituais. Só que ele pega as impressões, mas a forma de sentir essas impressões é completamente diferente. Isso aí, ele precisa de um corpo físico. Ele precisa para sentir determinadas... Né, a vibração perispiritual é muito mais alta. Por mais grosseiro que ele seja, é mais alto. Tanto que nós não vemos o espírito sofredor. Você sente o cheiro e tudo mais, e tem uma certa percepção. Você tem uma evidência boa para você ver o espírito. A pessoa que vai ter o atendimento, algumas vezes ela pode não estar em condições de aceitar o atendimento. Por exemplo, se ela não consegue aceitar um lado dela que ela não suporta. Quer dizer, eu imagino que é como se fosse assim, será que tem indicações? Em medicina a gente tem muito isso, né? Para algumas pessoas esse atendimento está indicado, para outras não. Não no sentido que faça mal, mas no sentido que talvez ela não esteja preparada para aquilo. Não sei se... Sim, essa questão é médica, essa questão é espírita também. Eu acho que é das pessoas, muito mais das pessoas do que outra coisa. Porque eu sempre brinco, né, que não há nada que você não possa dizer para as pessoas, é a forma que você vai dizer. Então, assim, eu acho que o paciente que te procurou... Então, se ele procurou, ele já fez uma seleção, não é? Ele já está dizendo, eu estou pronto para saber. Eu pensei isso. Então, eu acho que o médico deve dizer sim. Eu acho que a responsabilidade do médico é muito pesada. Ninguém melhor que o médico para dizer, porque eu atendi muita gente que chegou lá no centro e disse o seguinte, eu não acredito nessas coisas, eu só vim aqui porque o doutor fulano de tal, que é meu médico, me falou. Se ele falou, é porque deve ser coisa séria. Então, eu acho que o médico precisa orientar. Sem medo. A escolha é do paciente. Né? Eu não queria ser médico de jeito nenhum. Eu gosto da profissão, mas eu não queria estar na condição. Porque eu acho que é uma responsabilidade brutal de vocês. Então, é o seguinte, no centro espírita, né, a pessoa chega lá, faz os tratamentos e o tópico, digamos, é a desobsessão.
E a maioria, conheço pessoas de são espírito frequente, inclusive, que não falam apometria, que então, isso aí, né, vamos deixar para lá as críticas, e eles falam, não, o que se resolve é a desobsessão. Mas agora sim, a gente que tem essa consciência do que está vendo aqui, do que está aprendendo, de captação psíquica, isso não se faz lá, porque eu acho que os médicos nem pensam nisso, nem às vezes tem alguns deles que nem imaginam as diferenças, né, que a gente já... Exato, entre os elementos que incorporam. Fica, por exemplo, se a pessoa está lá, então, porque você vai para a desobsessão porque não resolveu o problema dela, né? Então, pro kardecista principalmente, ela tem um obsessor. Então, e se de repente não é um obsessor? E se for uma múltipla, se for até esse desequilíbrio, e como é que fica? A obsessão vai atingir o... Vai, pela seguinte razão, porque ele não sabe que não é um obsessor espírito, é um obsessor personalidade, ele não sabe disso, mas ele vai tratar como se fosse um espírito. É claro que a personalidade pode não ser conscientizada que ela é parte daquela pessoa, mas ela ela vai ser trabalhada de alguma forma. Só o fato dela incorporar noutra pessoa já vai produzir um choque de luz nela. Vai ter um entendimento diferente, que existe algo diferente, que ela pode nem entender no momento, mas vai entender depois. Eu estava atendendo uma pessoa, quem é que tinha um médico lá, que foi o professor de medicina, você, né? Posso falar do teu cara? É psiquiatra, né? Então... E ela foi um professor de medicina noutra encarnação, de psiquiatria e acho que Ciências do homem. As ciências do homem, olha como ele colocou, um professor e preconceituoso danado, né? Ele o psiquismo é uma decorrência do físico, né? Então, olha como ele colocava as coisas, né? Então, é o resultado, né? O psiquismo é resultado do físico. E ele não aceitava de jeito nenhum, muito menos mulher, né? Mulher não serve para nada. De bem feito, se reencarnou como mulher, né? Então, para esclarecê-lo não foi fácil, porque ele era cheio de argumentação bem fundamentada dentro da ciência, da visão científica dele. Mas a partir do momento que ele, como cientista, escutou ou prestou atenção, ele disse, mas realmente eu vou ter que rever os conceitos. E vai rever os conceitos e vai ajudar muito no trabalho dela, porque ele é um pesquisador, é um estudioso. Ele adora livros. Vocês me deram um alucinógeno, né? Ele dizia que nós tínhamos dado alucinógeno para ele. Pô, mas eu estou incorporado numa mulher. Eu achava que era um homem que estava, o corpo de mulher. Né? Lógico, é um choque enorme para a pessoa, que está focada numa outra realidade. Então, agora eu acho que nós temos o dever de esclarecer. Então, esclareça. Se a pessoa aceitar ou não é outra coisa. Eu atendi uma paciente de um médico de Porto Alegre, vê como é interessante o negócio. Ele é apômetra, inclusive. E ele me encaminhou uma paciente de Passo Fundo, que fica mais próximo de Lages, e a danada é católica ao extremo, de carteirinha, de rosarinho na mão, tercinho na mão. E aí ela queria saber, o doutor me encaminhou para cá, o senhor, e eu queria saber o que é esse tratamento, porque eu estou desconfiada. Desconfiada com o quê? Que isso aí me cheira esse negócio de macumbaria. Eu quero saber o que é, porque antes de eu ir, bom, é assim, eu trabalho, é um trabalho de psiquismo, onde a gente desdobra a consciência, ou vai trabalhar com as dissociações de consciência, que é um conhecimento psiquiátrico, na realidade, mas tem uma base espírita ou espiritualista. Ah, não, muito obrigado, não quero. E ficou com os medicamentos dela, mas ela foi orientada, ela não aceitou. Então, por isso eu acho que não precisamos ter receio de dizer aquilo que como nós vemos, o que nós vemos, porque às vezes a pessoa não aceita na hora, 6 meses, ela vai rodar mais uns 10, 15 médicos, tomar mais umas caixinhas de faixa preta, alguma coisa lá, e depois ela volta. Não, acho que tem que ser por aí mesmo. Porque é isso que acontece. Porque esse pressuposto, eu acho que é mais ou menos um preconceito nosso, um receio ou um equívoco. E ocorre muito nas casas espíritas. Ah, não, a pessoa não está preparada para saber. Eu acho que ela está. Se a pessoa procurou, é porque ela está. Eu sempre... Às vezes a pessoa diz, por que você não transferiu esse paciente para outro terapeuta? Não transfiro pela seguinte razão. Porque se ele me procurou, por que ele não procurou outro?
Então, se o teu paciente te preocupa, alguma coisa está ligando ele a você. É você que tem a resposta para ele. Então, não tenha receio. Como identificar na classificação quando é uma subpersonalidade? As múltiplas a gente sabe que identificar sub. Então isso, gente, eu venho martelando que nós precisamos ter clareza do como é que é o comportamento e as características e propriedades de uma sub, a morfologia da sub e da múltipla e do espírito. Então, como é que o que um espírito falaria, por exemplo, se eu fosse falar com você? Se você fosse um espírito, o que você ia falar comigo? Você vem me cobrar alguma coisa. Vamos supor que eu matei você lá no passado. O que você viria me cobrar? Por que aconteceu isso comigo? Não. Essa é a revolta com Deus. Eu quero saber a revolta comigo. Você me matou, você fez isso, você tomou o que eu tinha. Os espíritos reclamam muito porque você ficou com o meu dinheiro, com a minha família, com a minha mulher, com não sei o quê. Cobra, né? Ele está cobrando uma história de uma vida passada. Ele traz um assunto de uma vida passada, te cobrando você como outra pessoa. Como é que uma múltipla chega e diz para você: eu não concordo com a vida que você está levando. Eu não gosto disso que você faz. O assunto é outro, completamente diferente. Não importa a polaridade que ele esteja. Como no seu caso, ele estava na polaridade masculina. Não gosta de mulher, acho que mulher só serve para algumas coisinhas, né? É incompetente, ele era professor universitário, mulher não pode entrar na universidade, né? Então, se for um espírito, vai falar de você como outra pessoa. Na segunda pessoa, né? Tu. Se for uma personalidade, ele não vai dizer tu me matou. As queixas são diferentes, por isso ele vai cobrar mudança de atitude. Ou não concorda, por que você está sempre perto de mim, por que você faz isso? Né? Não gosto do que você faz, porque essa vidinha que você leva, esse negócio de doutrina espírita, eu queria outras coisas, né? Queria estar na faixa e você está aqui, né? Ouvindo essas coisas. Então ele vai te cobrar atitudes. Uma sub vai cobrar ele vai cobrar uma atitude, uma múltipla, ou vai estar ligado numa questão de vida passada. Ele está preso numa situação de passado. Tá? Está focado numa situação de passado, num comportamento de passado. Uma sub, ela vai estar ligada a uma questão do agora. Vamos supor que você guarda uma frustração qualquer, uma dificuldade qualquer que você não conseguiu resolver. Ela vai estar focada nesse assunto. Então você guarda uma raiva, você segura porque é educado segurar a raiva. Né? Então essa sub vai incorporar e soltar toda a raiva, contra você inclusive. Vai se referir a mim. Vai se referir a você. A sub tem a tua aparência, tem o teu vocabulário. A múltipla pode ter um vocabulário diferente, uma aparência completamente diferente. É como se fosse um espírito, se não fosse pela história que ela traz. Na hora de doutrinar, tem que saber. Você tem que estar atento às propriedades, às características, ao tema que é trazido, né, o assunto, né, o discurso. Tanto a sub quanto a múltipla traciona. Agora, se o médium estiver desdobrado, incorporando o espírito lá no local, na casa dele, também vai tracionar. Aí que está o X da questão. Se o médium desdobrou, quando você está conversando com o espírito está dizendo: saiam daqui, vocês invadiram o meu espaço. O espírito não está na mesa mediúnica, é o médium, é a equipe que está desdobrada lá na casa do espírito. E também dá tracionamento. Lógico, se tracionar, vai ocorrer o tracionamento. Porque o médium está desdobrado. Tanto a múltipla como a dissociação de consciência é a esquizofrenia, é a divisão. Para ser chamado de esquizofrenia só depende da intensidade, do grau. O Jung deixa isso muito claro quando ele diz que nem toda dissociação é patológica. Então eu tenho minhas personalidades positivas que me auxiliam. Você pode observar, você acompanhou, por exemplo, o trabalho dela,
onde a personalidade foi encaminhada e tem outros ali esperando, que são outras personalidades já equilibradas, não são espíritos que estão esperando, são outras personalidades harmônicas que já estão aguardando para um entendimento, porque é lógico e claro que a nossa parte positiva vai tentar consertar a outra, nem sempre consegue, às vezes até abandona, mas ela sempre vai tentar consertar. Então é a alternância de personalidade, é uma personalidade muito vigorosa que se impõe, se sobrepõe às demais, ou se sobrepõe à própria personalidade encarnada, que às vezes é frágil, reencarnou exatamente para se desenvolver, porque nós temos que atentar para as linhas de evolutivas. Nem sempre uma dissociação apresenta a mesma linha de comportamento, ela pode ter várias linhas de comportamento. Por exemplo, se eu tiver uma reencarnação que eu venho fracassando, por exemplo, no aspecto como lidar com confrontos, eu sempre agrido ou mato alguém. Então aquela linha pode ter várias encarnações onde eu matei gente ou agredi gente. Não tem nada a ver com a linha do padre, que está buscando outra coisa. Embora o padre sinta os impulsos daquela outra linha, daquelas outras personagens, mas ele tem a linha dele. Isso é a consciência, né? A consciência está cobrando esta atitude, mas do outro lado nós chamamos de tendência. Então nós temos duas tendências, uma tendência positiva e uma tendência, um bloco de tendências negativas e um bloco de tendências positivas. Porque as personalidades harmônicas também gostam das coisas do jeito dela. O militar não é mau, mas ele é decidido, extremamente determinado, disciplinadíssimo. Já o religioso é muito mais tolerante, conciliador, né? Adora ficar, se puder orientar, vai orientar. É outra linha completamente diferente. É todo um aprendizado, então até você conseguir estabelecer uma harmonia geral, demora séculos e séculos e séculos. Então tem que reconciliar todos esses aspectos diferentes. Não vou falar nem negativo, porque o militar não é um aspecto negativo. Né? É um aspecto diferente. Até você reconciliar e fazer um meio termo, né? É a mesma coisa que o espírito trabalha a individuação das polaridades também. A polaridade feminina e a masculina tem que estar em equilíbrio no espírito. Até que você equilibre, você vai, ou é uma coisa ou é outra. Um dia você vai chegar no ponto de equilíbrio.